O livro do Gênesis conclui com uma nota sublime de reconciliação dos filhos de Jacó. Os irmãos de José temiam que ele não os perdoasse por tê-lo vendido como escravo. Eles suspeitavam que José estava simplesmente adiando a vingança, esperando até o dia da morte do seu pai. Após a morte de Jacó, eles expressaram a sua preocupação. Mas José insistiu: "Não tenham medo. Estou eu por acaso no lugar de Deus? Vocês tentaram me prejudicar, mas Deus fez tudo para o bem, para alcançar o que está sendo feito agora, a salvação de muitas vidas. Portanto, não tenham medo. Eu vou prover para vocês e para seus filhos." Ele os tranquilizou, falou gentilmente com eles, de acordo com Gênesis 50, 19 a 21. Esta é a segunda vez que José diz algo assim para eles. Anteriormente, ele havia falado com eles de maneira semelhante, quando revelou pela primeira vez que ele, o homem que eles pensavam ser o vice-rei do Egito, chamado Tzfenat-Paneah, era na verdade seu irmão José. "Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam para o Egito. E agora não fiquem preocupados ou zangados com vocês mesmos por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês. Por 2 anos houve fome na terra, e pelos próximos 5 não haverá semeadura ou colheita. Mas Deus me enviou antes de vocês para preservar um remanescente de terra para salvar suas vidas com muita dedicação. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus." Gênesis 45, 3 a 8. Este é um momento crucial na história. Marca o nascimento do perdão. O primeiro registro em que uma pessoa perdoa a outra ou as outras pelo mal que eles causaram. Mas também estabelece um princípio importante, a ideia da providência divina. A história não é, como sugere Joseph Heller, um saco de lixo com coincidências jogadas ao acaso pelo vento. A história tem propósito, tem uma meta, tem um enredo. Deus está operando nos bastidores. Há uma divindade que molda nossos fins, diz Hamlet. Não importa o quanto tentemos estragá-la. A grandeza de José é que ele percebeu tudo isso. Ele viu o quadro geral. Ele sabia que nada do que aconteceu com ele na sua vida foi por acaso. O plano de matá-lo, a sua venda como escravo, as falsas acusações da mulher de Potifar, a sua permanência na prisão e a sua decepção quando o chefe dos mordomos não lembrou dele e não facilitou a sua libertação. Todos aqueles acontecimentos que poderiam tê-lo lançado em um poço de desespero, em retrospecto, acabaram sendo os passos necessários para a jornada que acabou elevando-o ao segundo mais elevado posto de comando no Egito, e a pessoa que salvaria todo o país, também como sua própria família, da fome, em tempos de fome. José tinha, em dupla medida, um dos necessários dons para ser um líder: a capacidade de seguir em frente apesar da oposição, da inveja, das acusações infundadas e dos obstáculos sucessivos. Qualquer líder que defender seus ideais terá oposição. Pode ser devido a um verdadeiro conflito de interesses. O líder, escolhido para tornar a sociedade mais igualitária, certamente terá o apoio dos pobres e o antagonismo dos ricos. O líder que prega a redução da carga tributária já será o contrário. É inevitável. Política sem conflito é uma contradição em si. Qualquer líder escolhido para qualquer coisa que seja mais querido ou mais talentoso do que outros, enfrentarão inveja. Os rivais perguntarão: por que não eu? Isto é, por exemplo, o que Korah pensava sobre Moisés e Arão. Foi o que os irmãos de José pensaram quando viram a preferência do pai pelo filho mais novo. Foi o que pensou Antônio Salieri, do mais talentoso Mozart, no Amadeus de Peter Schaffer. Quanto às falsas acusações, elas ocorreram com frequência na história. Por exemplo, Joana d'Arc foi acusada de heresia e queimada na fogueira. Um quarto de século depois, ela foi considerada inocente, post-mortem, por um tribunal oficial.
Mais de 20 pessoas foram executadas no julgamento das bruxas de Salem em 1692 para 1693. Anos depois, quando a sua inocência começou a ser percebida, um padre presente no julgamento, John Hale, admitiu: tal era a escuridão daquele dia que caminhávamos sobre as nuvens sem podermos ver o nosso caminho. A falsa acusação mais famosa dos tempos modernos foi a do julgamento de Alfred Dreyfus, um oficial francês de origem judaica acusado de espionar em nome dos alemães. O caso Dreyfus abalou a França entre os anos de 1894 e 1906, até que ele finalmente foi absolvido. Os reveses costumam fazer parte da vida dos mais bem-sucedidos. Por exemplo, o primeiro romance de Harry Potter, de J.K. Rowling, foi rejeitado pelos primeiros 12 editores. Outro autor de livro infantil recebeu 21 rejeições. O livro foi intitulado O Senhor das Moscas e seu autor, William Golding, acabou recebendo o Prêmio Nobel de Literatura. Em seu famoso discurso na Universidade de Stanford, o falecido Steve Jobs conta a história dos 3 golpes do destino que moldaram a sua vida: deixar a faculdade, ser demitido da Apple, a empresa que ele fundou, e ter sido diagnosticado com câncer de pâncreas. Em vez de sentir-se derrotado por essas circunstâncias, ele as transformou em algo criativo. Outro caso, em Abbey Road, no norte de Londres, um grupo famoso, há muitos anos atrás, fez seus primeiros discos. No primeiro teste, o dono da gravadora disse a eles que bandas de guitarra eram uma coisa do passado. O veredito da sua apresentação, em janeiro de 1962, foi: os Beatles não têm futuro no show business. Bom, nós sabemos que o futuro mostrou exatamente o contrário. Tudo isso explica a grande frase de Winston Churchill, de que o sucesso consiste na capacidade de ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. É possível que o que sustenta as pessoas em contratempos repetidos seja a autoconfiança, a tenacidade particular ou mesmo a falta de alternativas. O que sustentou José, no entanto, foi a sua percepção da providência divina. Ele estava sendo desenvolvido em um plano, havia um plano, cujo fim ele mal conseguia discernir, mas que em algum momento da sua evolução ele parece ter percebido que era apenas um dos personagens em um drama muito maior, e que todas as coisas negativas que lhe aconteceram foram necessárias para chegar a um bom desfecho. Como disse aos irmãos, não foram vocês que me enviaram aqui, foi Deus. Essa aceitação de deixar os eventos se desenrolarem de acordo com a providência, essa compreensão de que somos, na melhor das hipóteses, nada mais do que coautores das nossas próprias vidas, nos permite sobreviver ao passado sem ressentimentos e sem angústia quanto ao futuro. A confiança que José mantinha em Deus deu-lhe uma força imensa, que é o que todos precisamos para fazermos grandes coisas. Qualquer mal que outros possam nos fazer, e quanto mais bem-sucedidos formos, maior será o mal, devemos entender que Deus planejou isso para o bem. Isso nos fará sobreviver com força intacta e sem que a nossa energia diminua. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.